Eu sou a Fátima, da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. Continuando na quarentena, mas seguindo as determinações do Ministério da Saúde, com a higienização, lavando sempre nossas mãos. Mas não podemos deixar de falar da mensagem de Deus, de falar de Deus. Hoje nós vamos prosseguir com as nossas lições e nós vamos falar sobre o amigo impulsivo. Eu vou perguntar para vocês, quem não tem ou quem não teve um amigo impulsivo? Aquele amigo assim que não pensa no que ele faz, ele vai cometendo logo, vai fazendo as coisas sem pensar nas emoções do momento e não reflete nas consequências. E muitas das vezes a consequência é muito ruim e muito desastrosa. Hoje eu vou falar para vocês de um amigo daqui da Bíblia, um amigo que era impulsivo. Eu vou falar de Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus, um dos 12 discípulos de Jesus. E ele tinha, assim, uma das características dele, da personalidade, era ser impulsivo. E na sua caminhada com Jesus, ele tinha várias ações impulsivas. E Jesus repreendeu várias vezes Pedro. Eu vou falar de 3 situações dessa característica assim impulsiva. Uma delas foi quando Jesus reuniu seus discípulos para avisar do sofrimento que ele iria passar e a morte de cruz. E Pedro falou para Jesus, para ele, não faça isso, não deixa para lá, não faz isso não. Mas Jesus tinha um propósito aqui quando veio à Terra, o propósito de salvação, de morrer na cruz por nós. Outro episódio, no mesmo lugar, e foi quando Pedro falou para Jesus, mestre, eles chamavam de mestre, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te largar, eu morro pelo Senhor. E Jesus falou assim, não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E assim foi. Quando os soldados vieram buscar Jesus e os discípulos fugiram no dia seguinte, eles ficaram andando pela cidade e muitas pessoas o reconheceram, principalmente reconheceram a Pedro. E nas 3 vezes que as pessoas reconheceram a Pedro, ele negou que conhecesse Jesus. E para quem andava com Jesus, quem escutava os ensinamentos de Jesus, ele deveria saber que nós temos que crer com sinceridade, saber que Jesus está no controle e saber que ele pode, temos confiança em Jesus. E em outra ocasião também, foi quando os soldados vieram buscar Jesus e o Pedro pegou a espada de um dos soldados e cortou a orelha do oficial. E Jesus gentilmente botou a mão na orelha do oficial e a orelha ficou novamente no lugar. E aí, o que o Jesus ensinou aqui? E o que o Pedro escutava sempre de Jesus, que não era na violência. Jesus não veio através da violência, ele não agia através da violência. Ele queria, sim, pregar o amor de Deus, o amor, no amor. E essas foram as ações de Pedro que eu estou comentando. Mas Pedro era um discípulo de Jesus. E mesmo Pedro tendo essa personalidade assim tão impulsiva, e Jesus sabia, porque Jesus sabia de todas as personalidades dos seus discípulos. Ele sabia de todos como eles eram, assim como ele sabe da sua personalidade, da minha personalidade, do nosso jeito de ser, de cada um em especial. Mas eu vou lhe contar como é que Pedro foi ser discípulo de Jesus. Como ele chegou nessa caminhada. Um certo dia, e essa história que eu vou contar está aqui, ó, na palavra de Deus. Está em Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, o Pedro estava num barco e em outro barco estava João e Tiago. João e Tiago eram
era um amigo de Pedro e sócio, porque eles pescavam juntos. Naquela época, a pescaria era muito, muito rendosa. E aí eles estavam pescando no Mar da Galileia. E pescaram a madrugada toda e não conseguiram peixe. Quando amanheceu, eles foram para a beira da praia e lá estava Jesus ensinando para a população. E quando Jesus viu que eles chegaram sem nenhum peixe, o barco vazio, Jesus pediu para que Pedro, que ele entrasse no barco de Pedro para ensinar a população e que Pedro saísse um pouquinho da borda do mar e fosse um pouquinho lá mais afastado para que Jesus ensinasse a população. Quando Jesus terminou de ensinar a população, Jesus falou: Pedro, vamos agora lá para o meio do mar e você vai jogar a rede aonde eu falar para você jogar. E Pedro pensou, lógico, poxa, mas eu pesquei, tentei pescar, jogar a rede, nada de peixe a madrugada toda. Mas sim, mestre, como o senhor está ordenando, eu vou fazer. E assim Pedro fez. Foram lá para o meio do mar e Jesus falou: jogue a rede aí. Quando Pedro jogou a rede veio com uma quantidade enorme de peixes, que nem cabia na rede, a rede estava praticamente se rasgando. E Pedro ficou tão emocionado, tão impactado com isso, que chamou Tiago e João lá da beira do rio para que eles viessem também. E assim, Tiago e João também jogaram a rede. E vieram muitos peixes mesmo. Quando eles chegaram na borda do mar, na borda do mar, estava cheio, lotado, dois barcos lotados de Pedro. E Pedro ficou maravilhado com o milagre de Jesus. O poder que Jesus tinha naquele momento, e em todos os momentos Jesus tem o poder. E aí Jesus virou para Pedro e falou: a partir de hoje, não só para Pedro, mas para João e Tiago, a partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. E desde então, com aquela maravilha que Pedro havia presenciado, ele largou tudo e foi para ser discípulo de Jesus. Foi na caminhada de Jesus. E maravilhas Pedro presenciou com Jesus, os ensinamentos, os milagres. E teve uma outra ocasião que Pedro também presenciou um milagre poderoso de Jesus, todos os milagres. Mas esse eu vou contar que está na nossa Bíblia. Então, vocês podem abrir a Bíblia, pegarem a Bíblia. Sempre nas lições, nós usaremos a Bíblia. Então, é sempre bom vocês que estejam com a Bíblia do lado. Então, vamos abrir no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo do 22 ao 33. Vamos lá. O tema é: Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era o contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhe imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas,
ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Maravilhoso, né? A revelação divina é maravilhosa. Agora vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nesse momento nós podemos cultuar, louvar e engrandecer o seu nome, Pai. Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento para a revelação da sua palavra, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor. Senhor, dai sabedoria para as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Que elas possam ter um entendimento, Senhor, entendimento da sua palavra, que é verdadeira, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui nós falamos em Mateus dessa passagem que Jesus, ele pediu, né, para que eles fossem no barco e ele ficava ainda lá na terra para poder despedir da multidão, e ele foi fazer uma coisa que nós devemos fazer sempre: oração. Ele foi orar no monte, foi orar em secreto, foi falar com Deus. E isso que nós devemos fazer sempre, em todos os momentos, é falar com Deus, separar um lugarzinho para que nós possamos falar. Deus se agrada disso. E o próprio Jesus nos ensinou sobre isso. Mas quando ele acabou, ele foi lá ao encontro, porque foi andando no mar, olha só. E o barco estava todo agitado, porque estava vindo contra o vento, e aquela ventania, e o mar balançando, e o barco agitado, aquela escuridão. Imaginem só. E aí, quando eles viram, estava vindo Jesus. Mas eles não sabiam que era Jesus, sabiam que tinha vindo alguém. E eles assustaram, pensando que fosse fantasma, gritaram e tudo mais. E quando eles escutaram a voz de Jesus, e Jesus falou assim: calma, não tenha medo, sou eu. Quando eles escutaram e reconheceram a voz de Jesus, o Pedro falou: não, se é o Senhor mesmo, eu quero ir aí até o Senhor. E Jesus falou: vem. Então, as pessoas vão até Jesus. Ele sempre fala: vem que eu estou aqui. Eu estou esperando. E aí ele foi, mas o vento, e ele com medo, o medo fez com que ele perdesse aquela confiança. E aí ele foi afundando, e ele pediu, o quê que ele pediu? Senhor, salva-me. Ele pediu a salvação. E Jesus, então, ergueu as mãos, levantou as mãos, e ele segurou nas mãos de Jesus e foi salvo por Jesus. E Jesus falou: homem de pequena fé. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar sempre fortalecida, sempre desenvolvida para estar fortalecida. Confiar, crer que Jesus é o nosso Salvador, e Ele pode nos salvar em todos os momentos das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Ele estará sempre conosco, está com as mãos estendidas para pegar você e te salvar, te dar uma nova vida. Uma vida plena, uma vida de confiança, uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida de fortaleza em nosso Jesus Cristo. Porque o Jesus Cristo é o único que pode salvar. Porque ele veio para isso. Ele veio como homem, se fez homem, e ele veio derramar o seu sangue para nos lavar dos pecados, para dar-nos salvação, tirarmos os pecados. Mas nós temos que crer verdadeiramente em Jesus Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio aqui para nos salvar e para estarmos mais perto de Deus.
E ele morreu, na cruz do Calvário ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo. Ele está vivo. Isso é maravilhoso, não é? Então, em qualquer momento de dificuldade, de tribulações, de problemas, clame a Jesus Cristo. Fale como Pedro. Às vezes nós temos medo, que é natural, mas clame, Senhor, salva-me. E Ele estará sempre disposto a salvar. Sempre, sempre, em qualquer ocasião. E agora eu vou orar, mas antes de orar, eu queria fazer um desafio para você. Eu queria que vocês, durante essa semana, todo dia separassem um tempinho para que, como Jesus fez, falar. A oração é falar com Deus. Você separado, longe de todos, um cantinho lá que você tenha no seu quarto, num lugarzinho lá, mas que você possa falar com Deus, botar tudo que está aí sentindo. É lógico que Ele já sabe, mas Ele gosta que você fale, Ele gosta dos sentimentos. E eu faço isso também, eu fico tão bem, eu clamo ao Senhor, eu choro, eu falo com Deus e é maravilhoso. É maravilhoso. E essa confiança, essa fé que nós temos em Deus, nosso Senhor, é maravilhoso. E agora nós vamos orar para nós encerrarmos. Foi muito bom estar com você, mas vamos orar, tá bom? Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Deus. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, das maravilhas que o Senhor fez por nós, falando do poder que o Senhor tem, Senhor, o poder que está sobre todos, Senhor, e sobre tudo, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por isso. Senhor, agora eu lhe peço que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que estão querendo, Senhor, se achegar a mais e mais a Ti, meu Deus. Eu lhe peço também que o Senhor abençoe, Senhor, o mundo, Senhor. Abençoe todos nós, Pai. Que o Senhor nos dê a paz, nos dê tranquilidade, nos dê serenidade, nos dê confiança, Senhor. Fortaleça e desenvolva, que nós possamos desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, desenvolver a nossa fé, Senhor, para termos toda essa paz que eu estou lhe pedindo, Senhor. E é só em Ti que nós temos essa paz e essa confiança, Senhor, e mais ninguém. Muito obrigada, Senhor. Esteja também com as crianças que estão me ouvindo, Senhor, com todos os seus familiares. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu gosto muito que vocês também falem, né, na nossa classe. Amém! Então, chegamos aqui mais um final. Muito obrigada. Obrigada por me escutar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Beijos.